Até que ponto existe diálogo entre ciência e espiritualidade? É o que você vai saber no Unidiversidade, que está começando agora. Hoje, no Samazate, Centro de Terapias Integradas, no Rio de Janeiro. Como as palavras têm poder, falar de espiritualidade e ciência, acho bom a gente primeiro entender o que a gente está falando quando a gente fala em espiritualidade. Olha, esse é um ponto super interessante. Espiritualidade é amplo, não é a mesma coisa do que religião e tem a ver com esse componente essencial de tudo que existe. Espiritualidade é esse ponto. E chegar nesse ponto e entender como isso se interrelaciona na saúde é o que a gente vai fazer hoje, né? Nem sempre foram coisas separadas, né? Sim. Mais ou menos até a Idade Média, com Descartes, nós encarávamos a espiritualidade e a religiosidade, digamos assim, como uma coisa única. A ciência e a religião eram uma coisa só. Depois de Descartes, nós conseguimos definir, e ele fez essa proposição, o que seria espiritual ficaria em cargo da Igreja Católica e o que seria ciência em cargo dos cientistas. E agora a gente tem o serviço, a incumbência de juntar novamente? Sim, temos que voltar à escola do passado e ainda bem que a visão holística, as visões integrativas estão ganhando corpo, ganhando terreno, porque o ser humano é um só e saúde e espiritualidade estão muito mais interconectadas do que podem parecer à primeira vista. Depende muito da formação. O Edgar Morin, ele vai falar nos 7 saberes necessários da educação do futuro. Um deles é a consciência da fragmentação. O saber está fragmentado e, portanto, nós precisamos de educar para a planetarização e retomar as abordagens transdisciplinares, as abordagens holísticas, para beneficiar as pessoas. A saúde é uma coisa só. O médico, tradicionalmente, entende a ciência como uma coisa mais fisiológica, anatômica. Há também a necessidade de trabalhar a espiritualidade quando você se forma em medicina? Com certeza, na faculdade, uma faculdade que ela é voltada para o modelo biomédico, ela ainda carece, de uma forma geral, do conceito da humanização. E a espiritualidade, ela tem muito a agregar no conceito da humanização do médico, da formação do médico, mas não só do médico, dos profissionais de saúde de uma forma geral. Dentro da faculdade, ter a oportunidade de entrar só recém-formado, ter a oportunidade de participar da disciplina de medicina e espiritualidade, agregou muito e ainda gerou uma nova área de interesse que eu pretendo me aprofundar ainda mais pelos próximos anos. A gente pode usar a palavra, o termo bem-estar, quando a gente está falando dessa interseção entre ciência e espiritualidade? Com certeza, absoluta. Na verdade, hoje em dia, como ele mesmo comentou, a gente precisa integrar todas essas questões relacionadas à saúde e bem-estar numa coisa só. O indivíduo é um só. É tudo integrado, é o corpo, é a mente, é o espírito. Então, não adianta a gente segregar, a gente tem que integrar aquelas medicinas tradicionais, chinesas, ayurvédica, junto com a medicina alopática que a gente está tão acostumado no modelo cartesiano de aprendizado de hoje em dia nas faculdades de medicina. Esse modelo cartesiano ele está também no dia a dia, na nossa forma de pensar, separar tudo para tentar entender. Como é que a gente pode agora pensar em caminhos que nos levem a entender o que é espiritualidade, entender no dia a dia? Porque, como vários colegas aqui já falaram, né, essa integração é uma coisa fundamental agora, porque a gente percebe que a gente não é um mecanismo, né? Quer dizer, a ótica newtoniana deu lugar a uma ótica muito mais inclusiva, muito mais abrangente, de entender que nós somos uma coisa só, né? Que os processos físicos, emocionais, energéticos, espirituais, que a gente possa chamar, eles todos fazem parte de um mesmo processo, que somos nós. E é possível ensinar isso? Sim. Nós estamos sempre aprendendo, ou seja, até o último momento da nossa vida nós estamos aprendendo. E nós podemos pegar os jovens na Faculdade de Medicina,
mostrar um modelo diferente, ou seja, nós aprendemos sempre na faculdade, nós estudamos na faculdade durante muito tempo, que deveríamos tratar o efeito dos problemas. Quando que, na realidade, nós temos que ter uma visão diferenciada agora, que nós temos que tratar as causas dos problemas, tá certo? Que doença não é apenas... saúde é um bem-estar físico, psíquico, espiritual. Tá? Uma coisa muito mais integrativa, muito mais holística do que nós aprendemos. E aí, na faculdade, nós podemos observar o aspecto, digamos assim, psicológico das doenças e também utilizar uma ferramenta da espiritualidade para ensinar os alunos a tratar os pacientes de uma maneira mais, digamos, integrativa e muito mais humanizada. Eu acho que 2 pontos são fundamentais. Se a gente utiliza a análise para tentar entender, não análise do ponto de vista psicoterapêutico, mas organizacional, técnica, tentar entender os fundamentos individuais, a gente tem que ter síntese para poder organizar isso dentro de um conjunto, de um contexto, que tem a ver com essa singularidade, essa função que a personalidade tem. Acho que o segundo ponto aí, fundamental, de retomada dessa integralidade do pensamento é parar de separar as questões e passar a entender essa singularidade como um todo e que mesmo doente e mesmo na morte você pode estar saudável. E isso já é desafiador, né? Porque a tendência de pensar, a gente pensa geralmente a doença e a morte como questões puramente negativas. Primeiro existe assim, eu acho muito importante que se pudesse investir mais na questão psicológica. Há uma afinidade de doenças, quadros somáticos que têm bases, ou pelo menos têm fatores psicológicos muito fortes influindo. Na nossa cultura, nós temos uma visão a respeito da morte muito materialista, muito limitada. E, na verdade, o Jung, por exemplo, ele vai ter toda uma psicologia, uma preparação, a segunda metade da vida um ciclo mais espiritual, que nós precisamos nos dedicar mais a um autoconhecimento, às dimensões transpessoais do nosso ser, né? Então, as outras, muitas tradições têm uma visão a respeito da morte completamente diferente, né? E isso incide nas práticas, né? Por exemplo, hoje a pessoa tem dificuldade de morrer com dignidade, né? Porque se crê que você tem que manter a pessoa viva a qualquer preço, a qualquer custo, né? Se nós pensarmos de uma maneira mais ampla, de uma maneira transpessoal, a qualidade do final da vida, o afeto, a importância, inclusive a importância de dimensões muito, muito saudáveis. Você pega uma UTI, por exemplo. Uma UTI é um lugar que a pessoa não pega sol, a pessoa está fechada. Se um animal está... Às vezes isolada, né? Isolada afetivamente, as visitas são muito curtas e poucas pessoas. Você vê um animal que está ferido, ele vai para um cantinho, fica quietinho. Ali a pessoa não consegue. Há um monitoramento intensivo. A pessoa espetada de 5 em 5 minutos, então é submetida a um estresse, luz o tempo todo. Quer dizer, existe essa visão fragmentada do corpo, né? O monitoramento é muito importante, óbvio, mas a questão da qualidade de vida vai se perdendo, né? Então, nós precisamos resgatar essa visão mais ampla para que a gente possa resgatar a dignidade da pessoa humana. Por exemplo, a pessoa pode chegar um momento que ela decida não ficar mais nesse plano. Eu acho que a pessoa tem esse direito, né? Então, você mantê-la viva com aparelhos, se o corpo fosse deixado por ele não sobreviveria. Eu acho que precisa ser repensada toda essa questão de como lidamos com a morte, tanto na esfera da psicologia como na esfera da medicina. Como então buscar uma espiritualidade cada vez maior no seu dia a dia, no nosso dia a dia, nas ações, no pensamento, nas emoções? No próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. A Unidiversidade está de volta no Samasat Terapias Integradas, falando sobre espiritualidade e ciência. Cíntia, pensando agora em formas da gente buscar uma maior espiritualidade no nosso dia a dia, autocuidado é um caminho? E se é, o que seria? Certo, o autocuidado pode ser até o início da gente conseguir descobrir o que está desalinhado nessa estrutura corpo, mente e espírito. O autocuidado nada mais é do que trazer essa pessoa, esse indivíduo, o olhar para focar mais a saúde e não a nenhum problema, nem a nenhuma doença em si. Então,
a gente consegue alinhar essa estrutura pensando nesses pilares do autocuidado, que um desses pilares seria a espiritualidade. E aí, diante disso, a gente falaria de espiritualidade, de atividade física, alimentação, de meio ambiente, de cuidados com os nossos relacionamentos em diversos patamares de relacionamentos, qualidade de sono, alívio de estresse e por aí vai. Então, diante desse alinhamento, de repente a gente consegue entrar nesse caminho da espiritualidade de uma forma muito mais real e vivencial e acreditar naquilo que a gente está praticando para nós mesmos. Pegando esse gancho que estava sendo comentado, né, essa ideia didática que a gente separa em corpo e mente, tempo, espaço, ela é uma ideia analítica do sistema. Do ponto de vista sintético, é corpo-mente. E corpo-mente, como unidade, tem que funcionar em suas múltiplas dimensões. Dimensão estrutural, DNA, ambiente, dimensão biológica, que tem a ver com alimentação, sexo, atividade física, dimensão conceitual, certo e errado, dimensão dos sentimentos, que já não tem mais essa objetividade, né? E dimensão social e dimensão espiritual. Todas essas dimensões dessa singularidade chamada humano têm que estar alinhadas. E por isso que morte pode estar sendo saudável, porque pode manter esse alinhamento até esse momento. E o que mais se encontra, falando dentro da prática da área de saúde, nas enfermarias, nos ambulatórios, nas emergências e até nos CTIs, nos pacientes que se encontram lúcidos, são pessoas que precisam falar sobre suas angústias, seus medos e precisam ser escutadas acima de tudo. E escutar é um dos pilares da espiritualidade, porque ouvir é terapêutico, falar para o indivíduo que está ali é terapêutico. E os profissionais de saúde, eles vêm desse modelo biomédico muito voltados para estudar o corpo, descobrir sobre todas as suas minúcias, ao escutar o corpo, mas esquecer que existe um indivíduo por trás daquele corpo e uma alma que urge por auxílio atrás daquele corpo. Todo o nosso sistema ele é muito em cima da doença, mas se fala muito pouco na questão dos cuidados para que a pessoa não adoeça, não fique disfuncional. Aí tem muitas propostas, meditação nas escolas, orientação. A gente vê o Tratado de Medicina Chinesa, são 4 tomos de prevenção última terapêutica. A terapia é a última coisa, né? E eu acho que a gente precisava resgatar muito essa ênfase na nossa cultura moderna. Para a gente ensinar, lidar, conversar sobre espiritualidade, é importante que a gente tenha essa busca individualmente também, né? Existe uma expressão que, quando nós estamos no avião, existe uma despressurização na cabine. Coloque primeiro a máscara em si, depois em quem precisar de ajuda, né? Então, como nós vamos ensinar, como nós vamos ajudar o nosso paciente, se nós também estamos doentes, tá? Ou seja, o autoconhecimento é muito importante. Ou seja, amar o próximo como a si mesmo. Você precisa se amar, você precisa se conhecer. Isso Sócrates já disse há 2.500 anos atrás. Então, é de fundamental importância nós aplicarmos esses critérios para nós próprios. Uma vez que nós entendamos o mecanismo, nós poderemos passar adiante, transmitir para os alunos e, sobretudo, da relação médico-paciente. No atendimento daquela pessoa que está passando temporariamente por uma grande dificuldade. E eu volto a afirmar que, na maioria das vezes, a doença tem relação com os nossos conflitos interiores, com as nossas dificuldades internas, que muitas vezes nós colocamos embaixo do tapete. E no atendimento completo do paciente, a gente tem que ver esse aspecto psicológico também, conforme já foi colocado aqui. Tá? Quando nós não lidamos com esse problema, nós simplesmente apenas tratamos o efeito. E a gente tem que buscar entender o paciente na sua plenitude. Ver o aspecto psicológico. Na grande maioria das vezes, as doenças começam na alma, salvo os traumas, as doenças congênitas ou as doenças hereditárias. Mas se a gente entrar num aspecto muito mais profundo, também chegará no ponto que a alma realmente é doente, inclusive no trauma também. Tá? Se existe uma lei de causa e efeito, se o indivíduo passa por uma grande dificuldade, fatalmente tem um programa kármico associado a isso também. Então, diante disso, é preciso que a gente entenda que
nós temos que tratar a alma do indivíduo, não importa que tipo de terapêutica nós tenhamos que enfrentar. E, nesse sentido, o terapeuta é, antes de tudo, um mestre, um professor. Quando nós ensinamos, mostramos o caminho a ser seguido, o médico não cura, como o professor não ensina. O professor ensina o aluno a aprender e o médico ensina o paciente a se curar, porque a cura está dentro dele próprio, ou seja, a potencialidade interior é dele próprio. Nem Jesus Cristo fazia isso. Ele dizia assim, a tua fé te curou. E nesse contexto, se nós observarmos a medicina como um todo, a fé do indivíduo, a certeza e a força interior que ele tem que buscar para adquirir o seu equilíbrio orgânico é de fundamental importância. Existe uma palavra que até agora não apareceu aqui. Será que ela precisa aparecer para a gente tornar esse debate mais interessante ainda? Que palavra é essa? Deus. Não sai daí, a gente volta já, mas antes, se liga nessa dica. O NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, tem como missão desenvolver pesquisas interdisciplinares de excelência sobre as relações entre espiritualidade e saúde. Acesse o site. O Universidade está de volta no Samasat, Terapias Integradas, falando sobre espiritualidade e ciência. Antes de falar de Deus, existe uma glândula chamada glândula pineal. O que ela tem a ver com esse assunto? O próprio Descartes, que já falamos anteriormente, ele disse que seria uma glândula que ligaria o homem, a criatura, ao Criador. Durante muito tempo, a glândula pineal ficou, digamos assim, esquecida pela ciência material comum. Recentemente, um colega de São Paulo, chamado Sérgio Felipe de Oliveira, começou por uma inspiração de mentores espirituais que pudesse trabalhar com essa glândula. E ele dissecou cadáveres humanos e começou a trabalhar do ponto de vista histológico, do ponto de vista, digamos assim, de uma maneira muito mais profunda, utilizando a microscopia eletrônica, e tem mostrado, e a partir daí, grandes estudos têm sido feitos através de outros profissionais, de outros cientistas, mostrando que ela não é apenas um órgão virtual, como nós achávamos no passado, mas que ela tem uma ligação, digamos assim, de fundamental importância entre a ligação do Criador, ou seja, da espiritualidade, da natureza, seja que nome queiramos dar, em relação ao indivíduo. Então, do ponto de vista, se nós falarmos em mediunidade, seria o elo de ligação entre a espiritualidade e o organismo físico. E é possível trabalhar essa glândula para que ela seja mais... Nós conhecemos a glândula materialmente como glândula pineal, na realidade seria um chakra coronário, o lótus de 1000 pétalas, segundo os hindus. E é exatamente toda a nossa espiritualidade, toda a nossa potencialidade que está circunscrita nesse fenômeno, nessa glândula aí. Tá bem? Agora, do ponto de vista de evolução filogenética humana, ou seja, a evolução dos seres vivos, nós temos uma mente ainda primitiva dentro de nós que trabalha o nosso aspecto instintivo. Nós temos, digamos assim, uma casa mental mais ou menos, se nós pudermos dizer, ou seja, nossos instintos seriam numa casa mental inferior, seria no nosso porão. No espaço, no térreo, seria a vivência que nós temos do consciente nos dias de hoje, no dia a dia, ou seja, no porão estaria o nosso subconsciente, e no andar de cima seria o nosso elo de ligação em relação à divindade, ou seja, seria o nosso superconsciente. E aí todos nós buscamos exatamente isso, chegarmos a um andar superior, descobrirmos e entendermos diretamente a força da criatura, do Criador diretamente na criatura. Criador, divindade, natureza, ele usou várias palavras, mas não usou Deus. Deus, a palavra Deus, ela é usada de formas as mais variadas, inclusive nem todas formas construtivas, né? Atrapalha, ajuda? Nós podemos, para assim facilitar a comunicação entre as pessoas, o Jung usa o termo si mesmo. Podemos falar no Cristo interior, no Atman. Existem muitos nomes para essa, digamos, essa centelha divina no nosso interior que nos permite conhecermos o Deus transcendente. Sendo que essa centelha divina ela é a fonte das forças de autocura. Tanto a medicina como a psicologia e todos os interessados nas artes de cura precisam considerar e ajudar o ser humano a se reconectar com essa fonte de cura que está dentro dele mesmo. Isso me parece um dos fatores decisivos para a questão. E é importante a gente ver, por exemplo, a influência da espiritualidade na saúde, isto é,
como a questão espiritual, a questão psicológica interfere na saúde física da pessoa, como também a importância dos métodos que utilizam bioenergias, utilizam dimensões espirituais e psicológicas na cura, no tratamento das pessoas que têm problemas físicos. É uma via de mão dupla. Os rituais também podem ajudar nesse sentido? Olha, fatalmente. O ritual é trazer consciência para aquilo que está sendo vivido. Pode ser escovar os dentes, pode ser fazer xixi, não importa. E tem um ponto aí fundamental. Enquanto a gente tem uma distinção entre os fenômenos, é porque tem um sujeito que observa esse fenômeno. Então, a gente esbarra nesse filtro, nesse limite desse filtro o tempo todo. A gente começa de uma perspectiva de um sujeito que olha um objeto. Esse objeto pode ser mental, pode ser filosófico, pode ser biológico, não importa qual objeto. Mas esse filtro está ali. Então, existe um sujeito percebendo algo que é um criador, algo que é Deus, como a gente chama, enfim, como quiser. Mas esse ponto, que não está circunscrito a esse filtro, ele lida diretamente com algo que é misterioso para a gente. E como isso é acessado, é que é um ponto de discussão. Existem sem fim caminhos para isso. O negócio não é esse. O negócio é que a espiritualidade reorganiza todas as outras dimensões. Ela alinha com aquilo que está sendo vivido, com as crenças que aquela personalidade, aquela singularidade apresenta. E uma vez isso estando alinhado, a estrutura da singularidade vive de maneira mais espontânea, que não quer dizer impulsiva. Essa é a grande busca, a busca da gente se alinhar para poder, inclusive, da forma que for, encontrar a sua própria espiritualidade? Eu gosto muito de dar um exemplo de que, quando eu falo de espiritualidade para o paciente ou para o indivíduo entender que a espiritualidade está dentro desse alinhamento do autocuidado, não fala a respeito de religião ou de religiosidade, mas busca um pouco de alinhamento mesmo e entrar em consonância daquilo que é a sua fé, daquela fé que a pessoa acredita, em contrapartida com o que ela pratica, com o que ela age. O conflito, a frustração, que já foi citada aqui também, isso tudo perturba, estressa, mesmo que internamente, o nosso organismo. Quando a gente está com esse organismo mais homogêneo, mais fluido, diante dessa consonância do que acredita e do que pratica, aí a gente consegue ficar um pouco mais saudável, independente de qualquer doença. O estresse reduz. Porque há muitos casos que a gente professa uma crença e o dia a dia é completamente diferente. Aí não estamos saudáveis. Exatamente. Então a gente não está saudável mentalmente, a gente está em conflito. E esse estresse perturba o nosso corpo. E aí começa a gerar também, pode ser fator de algum distúrbio orgânico, literalmente. Ou até mesmo uma ansiedade que vai mimetizar doenças orgânicas sem ter uma fisiopatologia, né, real. Existe uma frase de uma mentora espiritual que eu acho muito bonita, que diz assim: as religiões são como janelas para você olhar para o céu. Você pode até mudar de janela para olhar para o céu de um outro ponto de vista, mas você vai estar olhando para o mesmo céu, que é a espiritualidade. E ao mesmo tempo, a gente então, ao lidar com o paciente, aquela escuta que você se referiu, é importante entender qual a fé que ele tem para poder intervir respeitando a crença, né? A espiritualidade, ela é um exercício de empatia. Você precisa ter respeito pelo paciente, pela fé dele, mesmo que você não seja de acordo com aquela fé, mas você respeitando, você dando a oportunidade dele falar sobre a própria fé e talvez até usar como ferramenta para ele ressignificar o sofrimento pelo qual ele está passando. Isso pode ser uma ferramenta terapêutica e a espiritualidade tem tudo a ver com isso. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. E eu quero agradecer a Valdemar, Genilson, André, Ananto, Cíntia e Felipe por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.